dia. Bom dia, vamos dar início à nossa reunião científica, primeira reunião do ano, retomando as atividades. E hoje nós temos o grande prazer e muita satisfação de receber aqui nosso amigo da casa, professor César Eduardo Fernandes, que tem inúmeras qualificações e muitas titulações. Eu vou me ater a duas, porque senão ocupo parte do tempo da aula dele. César, ele é professor titular da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Associação Médica Brasileira, presidente da FEBRASGO, já foi presidente da FEBRASGO, presidente da SOGESP e presidente da SOBRAC, de muitas sociedades nacionais e também com projeção internacional. E vem desenvolvendo um trabalho na Associação Médica Brasileira que lhe rendeu a reeleição. Tive a oportunidade de coordenar o processo eleitoral da Associação Médica Brasileira e a reeleição com uma outra chapa concorrente, mas foi uma vitória esmagadora do professor César Fernandes, mostrando o trabalho que ele vem desenvolvendo em prol da defesa do médico, da defesa dos nossos direitos e da qualificação do médico que se forma, seja em nível de graduação como na residência. Eu acho que, e hoje, a apresentação do professor César, associativismo médico versus exercício da medicina e saúde da população. É um tema extremamente importante que interessa a todos, principalmente para os mais jovens, que precisam se ater aos aspectos que o professor César vai comentar. Professor César, a palavra é sua, por favor, e mais uma vez, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer, sem nenhum formalismo, sem nenhuma formalidade, que vir aqui sempre um motivo de enorme alegria, satisfação, e eu diria de muita honra, né? É desnecessário registrar para vocês, todos vocês têm essa consciência da importância dessa instituição, não é? Como digamos, o benchmark que as instituições outras procuram se espelhar, não é? Então é muito importante para cada um de nós médicos, independente da especialidade que nós fazemos, a Faculdade de Medicina da USP, né? Nós temos plena consciência disso, é um patrimônio de todos nós, ainda que não tenhamos aqui vivido e formado, mas é um padrão de referência, e então vir aqui é motivo de honra, né? Me sinto enobrecido quando venho aqui, né? E agradeço ao professor Edmundo Baracá o convite, ele tem me feito convite todos os anos, então sou profundamente agradecido. Acho que esse convite se dá pelo respeito mútuo que construímos, né, Edmundo? Nós somos contemporâneos, não é? Andamos muito desses eventos, nacionalmente, internacionalmente, construí uma amizade muito sólida com o professor Edmundo, tenho profunda admiração pelo professor Edmundo, pela capacidade de aglutinar, de conduzir, de realizar. Acho que vocês estão assistindo aqui, desde que o professor Edmundo aqui chegou, todo o potencial que ele tem, né? E por essa razão merece nossa admiração e respeito. Então, muito obrigado, viu, professor Edmundo, por esse convite. E hoje nós vamos falar aliás, só tenho amigos aqui, olho para todos aqui, parece que eu convivo diariamente com eles, né? São pessoas que me são muito queridas, não vou fazer citações nominais, porque a gente acaba esquecendo de alguém involuntariamente, né? E a gente aprende que é igual quando você vai organizar um congresso, né? Você tem lá temário, você vai colocando pessoas, né? A gente sempre procurou fazer isso, onde eu participei de construção de temários para eventos científicos, sempre com a maior isenção, procurando as pessoas que são pertinentes àquele tema, que acumularam experiência. Eu nunca fui movido por nenhum interesse intestinal, não, em colocar alguém ou arbitrariamente restringir alguém, mas aprendi ao longo dessa caminhada que quem você coloca, a pessoa tem plena noção do seu valor para estar naquela posição. Então não te deve nenhuma gratidão, porque ele já entende que ele seria ele a pessoa, né? Agora, quem você esquece de colocar, esse aí não te perdoa, né? Ou quem você não tem espaço, não é nem que você esquece, não tem espaço para colocar, né? Tem 10 cadeiras e 20 para sentar, né? 10 vão ficar de pé. Então, eu sempre aprendi que é melhor a gente não citar pessoas em eventos, porque você fala dos amigos e às vezes esquece de algum que te é muito querido
e a pessoa pode ficar aborrecida com você. Então, um prazer em estar com amigos tão queridos aqui, né? O tema que nós vamos falar hoje é um tema meio que, digamos, não é um tema que normalmente você atrai pessoas para ouvir, né? Porque nós gostamos da medicina, nós gostamos da nossa especialidade, nós gostamos de temas que possam nos enriquecer de conhecimento, que possam nos atualizar, né? Então, é da nossa alma isso, né? Falar de associativismo é um tema que meio marginal, né? Parece que é um tema de algumas pessoas que, enfim, gostam desse tema e trabalham com isso, né? E parece, de certa forma, um pouco distante da gente. Eu espero que, ao final da apresentação, eu consiga produzir reflexões em cada um de vocês para que aqueles que assim entenderem se engajem nisso. Nós precisamos do engajamento no associativismo. Eu começo lamentando que o associativismo, professor Edmundo, eu acho que ele está em franco declínio, não é? Em franco declínio. E não é por inoperância dos gestores que lá estiveram, também não da nossa gestão, é porque nós somos já envelhecidos, aqueles que participam do associativismo, nós somos envelhecidos e o jovem não enxerga a importância do associativismo, né? Nós médicos vivemos solitariamente, né, nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, gastamos o nosso tempo para melhorar a nossa condição profissional e achamos que isso aqui não nos diz respeito, né? Isso é uma coisa já do passado e que não nos diz respeito. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês sobre o nosso cenário atual, sobre para onde devemos caminhar como médicos, como formação médica, como formação de especialistas, né, para depois dizer como é que a MB se insere em tudo isso e como é que cada um de nós, na nossa individualidade, deve ler e ver a importância disso, né? Bom, então, o primeiro slide, eu me valho sempre dessa demografia médica, porque acho que até já usei isso aqui numa apresentação anterior, aqui mesmo, né, mas é sempre bom relembrar isso, porque muitos de nós não têm noção exata qual é o nosso cenário atual, onde nós estamos, né? Essa demografia médica, ela é de 2023, né? Nós estamos lançando agora, a demografia médica é feita aqui na Faculdade de Medicina da USP, na saúde coletiva, pelo professor Mário Cheff. Nós somos parceiros, né? A MD é um parceiro que contribui, investe recursos, né? Esse ano investimos recursos poupudos na demografia médica, né? Porque é um trabalho que precisa ser feito, porque ele baliza muitas políticas de saúde, traz a realidade do médico e da assistência médica quantificada, né? Aqui ela é pouco qualitativa, ela é mais quantitativa, né? Bom, foi feita em 2023, publicada em 2023, no início de 2023, portanto, os dados que eu vou apresentar de 2022. Agora vamos publicar de 2025 com dados de 2024. Daqui a pouco, daqui a um mês e pouco, ela já está pronta, já está impressa, né? Mas ela vai ser lançada oficialmente daqui um mês, mais ou menos, né? Então, essa demografia médica, entre outras coisas, ela fez o acompanhamento do número de médicos no Brasil, né? Vocês, de certa forma, têm noção sobre isso. Vocês sabem que a gente está subindo o nosso número de médicos de maneira assustadora, né? Mas é bom a gente saber de números, né? Para poder, quando conversar com as pessoas, colocar esses números para que as pessoas possam entender, né? Então, vocês sabem que em 2013, aqui não está pontuado para 2013, mas em 2013 houve a aprovação da lei, é uma lei, né? Lei é uma coisa para se cumprir, da lei do mais médicos, né? E aquilo incentivava muito a abertura de novas escolas médicas. 2013 para 2025, vamos completar 12 anos que essa lei está em vigência. Então, veja o número de médicos, parece uma progressão geométrica aí, né? O número de médicos em 1980, os primórdios da nossa vida profissional, de mundo, eram 113 mil médicos, 113 mil médicos, né? Nós estamos com 562 médicos nessa demografia de 2023, dados de 2022. Aqui tem que acrescer os formandos em 2023 e 2024. Vocês vão ver daqui a pouco, nós estamos formando aproximadamente 40 mil médicos por ano. Então, eu poderia jogar mais ali, para arredondar esses números, 80 mil médicos, né? Estaríamos ao final de 2024, então, aproximadamente 640, quase 650 mil médicos. Esse é o número de médicos no Brasil no dia de hoje. Mas se a gente falar esse número solto, a pessoa mais 650 mil médicos, o Brasil é tão gigantesco, né? Será que esse número de médicos, pela população que precisa ser atendida, tá bom? Precisa de mais médicos ainda?
já passamos do número desejável de médicos, né? Então, você tem que usar índice. Normalmente, o índice que se usa é número de médicos por população. Então, você usa um denominador de mil habitantes, divide o número de médicos, você vai ter um coeficiente. Quer dizer, esse é o número de médicos. Aí você pode comparar com outros países, né? Ajustado, então, pela população. Então, veja que há uma progressão exponencial do número de médicos, né? Quando você vai ver, então, como eu falei, médicos por 1.000 habitantes, esse número sobe vertiginosamente também, né? Nós tínhamos, em 1980, ponto 94, menos de um médico por cada 1.000 habitantes. E estamos chegando agora, projeção para 2025, para perto de 3 médicos, 2,91 médicos para cada 1.000 habitantes. Bom, e como é que nós estamos na foto internacionalmente, né? Olhando o Brasil com outros países? Nós vamos projetar um slide que também fala sobre isso, né? Mas perspectivas para 2035, nós devemos ter mais de 1 milhão de médicos, mais de 1 milhão de médicos. Essa curva ela continua ascendente e provavelmente ela vai continuar ascendente por muito tempo, né? Formando esses médicos. Aqui não tem nenhum estudo de qualidade, né? Porque se você perguntar para a população, e isso muitas vezes é feito em peças publicitárias, né? Mais médicos, a população bate palma, né? Eu quero mais médicos, né? Eu quero mais especialistas. Claro, queremos mais especialistas. Agora, se você mudasse a pergunta, você quer especialistas bem formados ou qualquer especialista meia boca serve para atender a sua mãe, serve para atender a sua filha? Não, isso eu não quero. Eu quero um especialista, né? Então, essa questão não é posta com a clareza necessária para a população, né? Então, nós sabemos que nós estamos formando deficitariamente os médicos, nós vamos ver daqui a pouco, aonde estão implantadas essas escolas. A maior parte, houve uma interiorização das escolas médicas para municípios pequenos, abaixo de 100 mil habitantes, alguns com 60 mil habitantes. A Damantina tem escola de medicina. A Damantina tem 60 mil habitantes, a Damantina, né? Faz parte da Grande Tupã, não faz, a Damantina? Da Grande Tupã. Então, você veja, não tem condição, né? Tem uma rede assistencial primária, espero que seja boa lá em Adamantina, a rede de média complexidade, deve ter alguma coisa, mas de alta complexidade não tem, né? Não é que você tem que formar um médico de alta complexidade, mas ele tem que ter acesso a conhecimentos de alta complexidade para fazer a sua formação médica, né? Então, é nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, formando, então, esse número abusivo de médicos e mal qualificados, né? Quando nós vamos ver o número de escolas médicas, deixa eu chegar aqui mais próximo, nós vemos de 2003 até 2022, aproximadamente 20 anos, né? E aqui separadas em verdinho, as barrinhas em verdinho, as escolas públicas, e essas em cor roxa, as escolas privadas, né? Em números absolutos, está em cima de cada barra, o número de ofertas de vagas de graduação, em 2022, 41.805. Tem mais hoje, tem mais, né? E com alguma ociosidade já, em termos de alunos que aportam essas escolas através dos seus vestibulares, né? Antigamente, uma escola aqui de São Paulo, que era um pouquinho menos concorrida que as demais, a gente brincava, na nossa época, que o indivíduo ligava lá, a telefonista atendia, falava, alô, eu falava, olha, né, é da Universidade X, né? É curso de medicina. Como é que o senhor quer fazer? Desculpa, eu me enganei. Não enganou, não. Está matriculado, começa a aula, né? Então, estamos vivendo mais ou menos esta situação de escolas médicas. Hoje, algumas já, as escolas médicas, eu vi ontem a sua resposta num grupo de WhatsApp, e que as escolas médicas vendiam por altos valores, né? Cada aluno. E hoje, os valores que eles vendiam estão lá no chão. Então, esse business que está atrás das escolas médicas está sofrendo, e veja, a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Universidades Particulares, ela hoje faz uma corrente para não abrir mais escola médica. Não abrir. Ela que antes queria e fazia uma luta para abrir as escolas médicas, hoje faz uma luta no sentido contrário, porque cada escola médica que abre desvaloriza as escolas médicas existentes até então. Aí vocês veem que o aumento se faz muito às custas das escolas privadas, né? Se você vê as barras verdinhas, elas aumentam um pouquinho, mas não na mesma proporção das barras em roxo. Nós estamos virando uma profissão feminina, né? Na ginecologia, é evidente, eu imagino aqui, que vocês devem ter a maior parte de residentes devem ser mulheres, eu imagino, né?
devem ser mulheres. Na medicina como um todo, né, as mulheres, estima-se de que em 2035 elas já serão 56%, né? E os médicos, nós vamos observando que eles se concentram mais na base, né? Na base. As mulheres aumentam muito mais do que os homens, né? Muito mais na base, e em 2035 a estimativa é de que a imensa maioria dos médicos vão ser abaixo dos 45 anos, e é fácil de entender isso, porque você está formando um grande contingente agora, né? E esses médicos, nessa oportunidade, vão ser bem, né? Nesse momento, vão ser bem mais jovens, né? Mas veja, é bom a gente comparar com os outros países, né? Tem X médicos por 1.000 habitantes. Isso é pouco, muito. Vamos pegar. Aqui tudo gosta de se comparar com os Estados Unidos, né? Não, vamos ver como é nos Estados Unidos, vamos ver como é no Japão, né? Então aqui veja que o Brasil aqui, ele está muito bem acompanhado, né? Tem o Brasil aqui, dados de 2022, na publicação de 2023, 2,60. Quem está do lado? Japão, Estados Unidos. A gente acho que ficou bem nessa foto aí, número de médicos por 1.000 habitantes, dados de 2022. Aqui não estamos fazendo análise qualitativa. Não é igual o médico formado nos Estados Unidos e o médico que algumas escolas, né, talvez para vocês, né, que vivem num ambiente de formação excelente, é difícil até imaginar como são essas outras escolas que estão ocorrendo por aí, né? Mas, em número de médicos, a gente tem um número de médicos por habitante muito semelhante a esses países, né? Agora, o grande problema é que você não pode pegar esse número, né, e entender como sendo um número brasileiro, né? Porque, veja, aqui cada pontinho aqui equivale a 100 médicos, né? Então, você vê que tem áreas aqui praticamente onde não existem médicos, né? Na região norte, você observa claramente que tem um número menor de médicos. Na região Nordeste, alguns estados ainda têm bom número de médicos. São Paulo é completamente diferente de todos os outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E os estados do Sul também têm uma densidade de médicos bastante boa. Então, não é uma distribuição homogênea. É difícil de falar número de médicos. Então, tem 2,60 médicos por 1.000 habitantes no Brasil, mas não é igual em todos os lugares. A distribuição é muito heterogênea. E aí você vai ver alguns dados regionais, né? Distribuição geográfica. Então, quando a gente vê, por exemplo, na região norte, que eu mostrei aquela rarefação de pontinhos lá, você observa que existe na razão de 1,45 médicos, né, por cada 1.000 habitantes. Na região centro-oeste já aumenta, 0,10. Na região nordeste, o número é abaixo de 2. Na região sudeste, 3,39, é a maior delas, e a região sul também com 2,85. Ou seja, a região centro-oeste, a região sudeste e sul tem um número de médicos acima da média nacional. Mas, se você for ver, mesmo nesses estados, a distribuição se faz principalmente nas grandes cidades, particularmente nas capitais. Quando você compara no Brasil, dados brasileiros, você tem nas capitais 6,13 capitais, hein? Claro que é diferente as capitais, aqui estão tomadas no seu conjunto. Você pega algumas capitais, o número é muito maior do que 6,13, né? Enquanto que na cidade do interior, 1,82, né? Em unidade da federação também diferente, né? Você pega o Pará, é 1,18 médicos, e no Distrito Federal, 5,53. Agora, vejam capitais, curioso, Vitória. Vitória é campeã, viu? Vitória é campeã. O número de médicos em Vitória é o maior por capital no país. 14,49, enquanto que Macapá, no Amapá, 2,12, né? Uma capital com um número de médicos abaixo do desejado. Então, é uma distribuição absolutamente heterogênea, não dá para se falar, né, de número de médicos pelo Brasil, tem que se falar numa política de provisionamento, né, de provimento de médicos, né, para o Brasil, particularmente naquelas regiões onde o número não é suficiente. Onde o médico trabalha, né, o médico pode trabalhar no setor público ou no privado, né, alguns têm trabalho exclusivamente público, né, mais ou menos 21,5% ali em verde, exclusivamente no setor privado, 28,3%, e mais da metade dos médicos tem duplo vínculo público ou privado, né?
Com relação à formação dos médicos, o nosso curso, você sabe, ele é terminal, o médico termina o curso, hoje sem nenhum filtro, ele vai com o seu certificado de conclusão do curso, seu diploma de graduação, e ele vai lá no Conselho Regional de Medicina e o Conselho lhe outorga a carteira profissional para que ele possa exercer, né, então está legitimado para exercer a sua profissão. Independente de onde ele formou, não importa se ele formou aqui na Faculdade de Medicina da USP ou se ele formou, sei lá, na Xixirica da Serra, me perdoem assim dizer, né? Ele vai receber um certificado igual e, enfim, ele está tão validado a ser médico quanto aquele que é formado numa instituição de alto nível que nós temos aqui no nosso país. Quando ele se forma, então, mais ou menos, quase 40% já vão trabalhar. Não fazem nenhuma especialização. 37,5% são chamados, no seu conjunto, de médicos generalistas, muito confundidos com o médico de saúde de família e comunidade, que é um especialista. Esse é um especialista. Em alguns países, muito valorizado. Aliás, esse médico de saúde de família e comunidade, ou médico de atenção básica, deveria ser um médico com excelente formação. Com excelente formação para fazer o filtro, né, para que não fique aquela empurro-terapia para o sistema de média complexidade, né, de atenção secundária, e muito menos para atenção terciária. Né? Enquanto que 62,5% são especialistas. Só fazendo um parênteses aqui, o governo fez o programa em 2013, o governo de então, e a minha fala, eu quero que fique claro para cada um de vocês, eu não tenho conteúdo ideológico nessa fala. Eu vou fazer crítica de lá e vou fazer crítica de cá. Hoje eu estou lá no Conselho Federal de Medicina, por conta do assento que a MB tem lá, sou um conselheiro federal e me constrange muito o viés ideológico que tem o Conselho, que é de extrema direita o Conselho, e eu vejo que nas plenárias os discursos são discursos ideológicos e político-partidários. Eu fico muito constrangido, embora eu seja baixo clero lá, não sou uma pessoa que eles valorizam a presença, né? É porque eu não tenho esse viés ideológico para cá ou para lá. Claro que, como cidadão, cada um de nós tem as nossas posições, mas eu não as expresso nem na minha família, porque isso hoje é um problema, o nosso país está tão polarizado, se fazem tantos inimigos por conta disso, né? A única coisa que eu tenho posição definida é em relação ao Corinthians, né? Eu sou corintiano e aí não faço concessões, né? Mas fora isso, em relação à político-partidária, eu não me manifesto, né? Então, hoje, estou dizendo tudo isso porque criaram mais médicos e na mesma vibe, com o mesmo propósito, né, de baixar o sarrafo, né, na formação, de aumentar o número de residências. Isso está sendo feito, vocês não estão assistindo, mas está sendo feito na Comissão Nacional de Residência Médica, depois que mudou o decreto, onde o governo vence todas as votações dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, estão fazendo residência assim, a toque de caixa, igual o pãozinho quente, toda hora tem uma nova residência sendo aprovada aos borbotões, porque querem fazer agora o mais especialistas. Essa é a bola da vez, o mais especialista. Então, tudo isso que nós assistimos na formação médica, provavelmente vai se repetir no mais especialista. Sem contar que alguns acham que especialista pode reduzir o tempo de formação. Tem discursos nessa direção, né? Então, ao invés de você o programa, o melhor aparelho formador de especialistas é a residência médica, né? Nos moldes que nós conhecemos, né? Hoje está bem equacionada a residência médica, está bem definidas as matrizes de competência, né? Então, as residências médicas, se seguirem, né, o que está previsto para cada ano de residência médica, está bem equacionado, né? Mas não é isso que acontece. Estão aumentando muito o número de residências para aumentar o número de especialistas. E com a ideia de alguns de encurtar o tempo de formação de especialistas. Vamos ficar vigilantes em relação a isso, né? Ainda, razão de especialista, sempre é bom trabalhar com razão e não com números absolutos. Você pode ver aqui na região Nordeste você tem 1,10, na região Norte 1,34, Centro-Oeste 1,73, Sudeste 1,72, muito contaminada pela região Norte do estado de Minas Gerais, que é uma região com baixa densidade de médicos, uma grande região, né? E a região Sul 2,12 é que tem maior número de médicos. Rio Grande do Sul com 2,46, Distrito Federal com 2,66, Pernambuco 1,21. Você vê que difere muito, né, na região e no estado o número de médicos. A especialidade mais frequentes hoje, as que tem maior número de médicos, a clínica médica é a maior delas, né? A clínica médica é uma especialidade, é diferente do médico generalista. A clínica médica tem título
de especialista, né? Pediatria, segunda, cirurgia geral, a terceira, e nós que já fomos a segunda, hoje estamos a quarta. Em franco declínio, viu? Em franco declínio. A ginecologia, o interesse pela ginecologia obstetrícia, ele vem caindo ao longo do tempo, né? Então, a evolução das especialidades, vejam que, enquanto que a medicina de família e comunidade cresceu 246% entre 2012 e 2022, vejam aqui embaixo, na última barrinha, a ginecologia cresceu, nesse período, próximo de 50%, né? Tem que se lembrar também que a medicina de família e comunidade começou de uma base muito menor, né? É um grande incentivo hoje para que você tenha especialista nessa área. O Brasil precisa de muitos médicos de saúde de família e comunidade. Faltam muitos médicos para trabalhar na unidade básica. Então, o incentivo do governo, e parece que esse é um direcionamento correto, né? Mas só que tem que fazer o médico de família e comunidade com a formação necessária. Mas, falando da nossa especialidade, nós hoje, a pediatria também está crescendo um pouco, né? Essas não eram duas especialidades quando nós formamos, faz pouco tempo, né, professor Edmundo? Na nossa época, ginecologia obstetrícia, hein, Celso? Você também é da mesma época. Era muito, muito demandada, né? Não há uma correspondência, aqui são dados de 2021, me perdoe, eu precisava atualizar para agora, mas assim que eu receber esses dados da nova demografia, eu vou atualizar esse slide, mas vejam, ele é suficiente para mostrar o que eu quero compartilhar com vocês, que se em 2021 nós estávamos liberando quase 40 mil médicos vindos da graduação, eu não tenho vaga de residências para assumir talvez uns 40% dos médicos consigo, e tem vagas ociosas aqui, vagas que não são preenchidas. Então, na verdade, você trabalha com 14 mil vagas, né, porque mais ou menos umas 2 mil, quase 3 mil vagas ficam ociosas. Bom, agora eu queria tratar especificamente da abertura de novas escolas de medicina, né? Então, o slide é muito descritivo, vou me permitir ler alguns slides para pegar os dados, né? Então, nós vimos agora, nós temos 560 mil médicos, com 2,7 profissionais por cada 1.000 habitantes, e esse índice, nós vimos, ele dobrou a partir de 2013 e supera países, hoje, certamente, como Japão e Estados Unidos. Nós temos mais médicos que Japão e Estados Unidos. Não estou falando de qualidade, estou falando numericamente, né? Atualmente, nós estamos com mais de 400 escolas e no final de 2023 foram aprovadas mais 95 escolas, estão aprovadas, já tem edital para fazer essas 95 escolas, eu não sei quantas delas já foram feitas, né? Então nós temos aproximadamente 500 escolas hoje já definidas pelo governo e esse edital de convocação para essas 95 escolas médias em pequenos municípios. Se alguém quiser abrir uma escola nova aqui em São Paulo, terá muito mais dificuldade do que abrir uma escola médica lá em Martinópolis, né? Porque hoje se procura escolas, municípios que possam ter uma escola médica com uma ideia equivocada de que esses médicos lá, uma vez se formando, eles lá ficarão, né, para atender essa população, o que é um grande equívoco, né? Então, elas juntas formam, está errado o número ali, 40 mil profissionais, né? E até 2035, como eu mostrei para vocês, 1 milhão de médicos. Essa abertura indiscriminada de escolas não segue roteiro que respeita a qualificação da formação profissional. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Carece de fundamentação técnica, de fundamentação técnica e do conhecimento sobre a realidade do ensino médico, da assistência necessária. Mais do que isso, passa à população essa ideia equivocada e perigosa de que, aumentando de forma absurda o número de egressos, você vai melhorar a assistência à população. Não é verdade. A assistência precisa de qualidade, né? Nas escolas e nas novas escolas, novas vagas, têm sido criadas, muitas vezes a pretexto de que falta médico em algumas regiões brasileiras, então se planta lá uma escola. Então, a abertura dessas escolas em áreas remotas não tem resolvido o problema, porque os médicos não ficam lá. Uma vez se formando, eles migram para grandes centros urbanos na busca de especialidade, de fazer especialidade, ou de melhorar as suas condições de vida. O médico é um profissional como qualquer outro. Ele quer ter uma condição de vida digna, ele quer ter condição de exercer a sua profissão, e muitas vezes nessas regiões ele não encontra essa condição, né? Então, essas escolas precisam ser avaliadas adequadamente, né? E com padrões definidos, né? Ver se tem treinamento. Primeiro, treinar os avaliadores.
Não pode pegar qualquer um de nós e falar, você vai ser avaliador. Não, você precisa ter lá um checklist, fazer algo de maneira sistematizada, né? E isso não existe e, na verdade, não tem essa avaliação que seria necessária. Não existem recursos nem estrutura suficiente para a avaliação dessas escolas, elas praticamente têm deixado a própria sorte, né? Muito menos para a expansão de novas escolas. Não só abrem novas escolas, como abrem vagas. Todas as escolas particulares já existentes estão aumentando as suas vagas. Se vocês forem ver escolas, mesmo aqui na nossa região, né, boas escolas, elas até para ter mais recursos financeiros, elas aumentam 50% as suas vagas, e claro, isso em franco detrimento da qualidade da formação daqueles alunos. Uma escola que foi, por exemplo, prevista para ter 100 alunos, hoje ela está com 180 alunos. Né? Então, é assim que as coisas estão acontecendo. Então, não existe uma graduação, uma avaliação que garanta o controle dessas novas escolas. E lembrar que o impacto da formação médica ruim vai desaguar diretamente no comprometimento da segurança do paciente. E aqui alguns dados para mostrar isso. Esse é um anuário proposto por essa instituição de estudos de saúde suplementar, por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Em que ele promove anualmente um anuário de segurança. E o que ele mostrou, né? Isso dado de 2017. Naquele ano, houve um número de internações de quase 20 milhões de internação. E ele colecionou os eventos adversos, né, dessas internações. 6,7% dessas internações tinham algum evento adverso leve, moderado ou grave. Eventos graves, né, que levam a disfunções temporárias ou permanentes, desse contingente de eventos adversos, mais ou menos um terço, quase que um terço aproximadamente, eram de disfunções, de eventos adversos graves, né? A mortalidade hospitalar, 782 mil, e a mortalidade por eventos adversos graves, de 7% dos eventos adversos ocorridos, né? Agora, o que é mais importante, pena que tirou aqui a barrinha vermelha do local, é que ele separou esses eventos adversos por aqueles que pudessem ser evitáveis e que ocorreram por algum, não só erro médico, por alguma negligência médica, por alguma imperícia, por alguma imprudência, ou pelo sistema de saúde, que não é só o médico que está comprometido. São chamadas mortes evitáveis, eventos adversos que ocorreram nessas internações e que poderiam ser evitáveis. Então, veja, o médico tem grande responsabilidade nisso, não é o único responsável. Quase 5% das mortalidades eram evitáveis, ou seja, ele fez eventos, óbitos evitáveis por hora. 4 óbitos evitáveis por hora, né, se nós tivéssemos condição estruturais ou de recursos humanos para evitar esses óbitos. Isso tudo, a má formação, impacta no número de processos contra médicos. No CFM, né, esses processos éticos, nos últimos 4 anos, dados então de 2024, né, 2024, cresceram 55%. 55% porque tem mais denúncias, né, de negligência, de imprudência, de imperícia dos médicos, que vai acabar lá no CFM. De outra parte, o número de processos judiciais, né, em busca de indenização. No ano de 2023, cerca de 25 mil processos, pelo então chamado erro médico. Agora mudou, você não pode classificar isso de início como erro médico, né? O nome mudou, né, para danos materiais ou morais decorrentes da prestação de serviços de saúde. Né? Essa é a denominação que o judiciário tem que dar a um caso que lá entra com uma denúncia. Não pode classificar como erro médico, porque não foi julgado ainda, só é erro médico depois que for avaliado, né? Então, vejam, você tem de 2020 para 2023, no setor privado, que é em azul, no setor público, que é em marrom, você tem um número de processos judiciais em busca de indenização. Isso vem crescendo, né? Foi de 14.417 no privado para quase 20 mil, que representa 35% de aumento comparando o ano de 2023 para o ano de 2020. Portanto, veja que há aumento de processos no CFM,
dos conselhos regionais e também no judiciário. Outra informação importante, essa pesquisa elaborada pelo Conselho Federal de Medicina sobre a judicialização na saúde. Então, o Brasil possui atualmente 573 mil processos, né, isso dados de 2024, um ano atrás, né, 9 de fevereiro de 2024, 573 mil médicos, para um total de 562 mil médicos. Dá mais de um médico, 1,02, cada médico, melhor dizendo, tem 1,02 processos na média, né? Tem uns que tem 50, né? Mas isso aqui é média, né? E a Justiça Federal acumula menos processos, 13,48 na Justiça Federal, e a maior parte deles está na Justiça Estadual, 86,52. Do número de réus nas ações no STJ, 16% são médicos, que respondem individualmente, apenas como médicos, 38 são médicos, mas que são representados por pessoas jurídicas, e 46 são pessoas jurídicas, né? Então, vocês vejam que tem um número importante de judicialização na medicina. Bom, e aí, diante desse cenário, né, o que precisa ser feito? Ninguém consegue fechar uma escola médica. Uma escola aberta, né, ela tem direito de funcionar, já foi autorizada, né, e se ela está formando bem ou mal, isso não tem sido a razão para que ela precise reduzir o seu número de médicos ou para que ela precise ser fechada. Claro que deveria haver uma legislação forte, né, uma avaliação qualificada das escolas médicas para decidir sobre a sua continuidade, sobre o número de alunos que ela pode matricular. Não existe. Então, só tem um jeito, né? Foi o que os advogados fizeram há cerca de 3 décadas atrás. Eles criaram um exame de proficiência, como tem o exame da OAB, né? Eu tinha muita antipatia por essa ideia, quero confessar para vocês, viu? Mas talvez motivado porque eu lembrava da época de formação que nós tivemos, mas não aquele cenário não existe mais. Existe aqui nessa escola, né? Mas certamente aqui, me permitam dizer, respeitosamente, deve ter aluno que também não tem condição de exercer, não só aqui, qualquer lugar. A escola é excelente, mas o aluno também tem que fazer a parte dele. Então, mesmo nas escolas, as melhores que nós temos, é obrigado, eu entendo, meu entendimento hoje, apesar da antipatia que eu tinha por essa ideia, entendo que é fundamental que se avalie, porque competência não é algo que você possa presumir. Não, ele fez o curso, portanto, não é presumível, tem que ser comprovado. Por isso, nós defendemos o exame de proficiência médica. Exame esse que, se você falasse há 5 anos atrás, eu fui falar no CFM, numa plenária do CFM há 5 anos atrás sobre... E eu fui quase massacrado lá, né, pelos conselheiros da época. Inaceitável sequer conversar sobre esse assunto. Hoje, o Conselho Federal de Medicina se rendeu e quer ele ser o protagonista dessa ideia que o movimento associativo vem defendendo há muito tempo, né? Então, a importância desse exame, né? Já falamos isso aí, né? Temos uma proliferação indiscriminada e sem critérios dos cursos de medicina, comprometendo a segurança dos pacientes, e frente a essa precariedade, o modelo de avaliação de proficiência, que já foi adotado pela OAB, também o Conselho Federal de Contabilidade, né? E aqui é muito importante, imagina um contador incompetente, né? Aí ninguém quer, viu? Aí ninguém quer, porque a Receita chama depois, a Receita fiscaliza, né? E se você tem um contador incompetente, a Receita vai lá e vai te meter uma multa pesada. Então, o Conselho Federal de Contabilidade também hoje tem um exame de proficiência, né? Então, precisa fazer um exame que, do mesmo modo, possa aferir a capacidade dos médicos e garantir a qualidade do serviço de saúde no Brasil, né? Para os médicos é muito importante, não preciso dizer isso, porque um médico mal formado, ele não só aumenta os custos para o sistema social, o sistema público, mas o mais importante, essa é uma tese de cidadania, viu? Não é uma tese corporativa dos médicos, porque o médico mal formado, ele pode atrasar o diagnóstico, pode se equivocar com o diagnóstico, pode se equivocar com o tratamento, né? E quem vai pagar o preço sobre isso? O paciente. Então, nós estamos hoje, com todo o discurso que se faz sobre o exame de proficiência médica é para garantir o bom atendimento e a segurança do paciente. Esse é o nosso discurso, para que não seja, não, vocês médicos agora querem reserva de mercado, querem menos médicos, tem esse discurso também, né? Vocês querem
quanto mais médico tem, mais dificuldade vocês vão ter para, enfim, ter uma profissão bem remunerada, né? Então, nós vamos ter que decidir por quais caminhos nós vamos. Então, nós temos uma proposta na Associação Médica Brasileira, né? A nossa proposta para o exame, para o exercício profissional dos médicos, que, para fazer o exame de proficiência, ele precisa, claro, ter concluído um curso de medicina, reconhecido, aprovado pelo MEC, tem que se inscrever no Conselho Regional de Medicina, e nos dias atuais não tem nenhuma exigência de verificação das competências. Leva lá o seu certificado de conclusão de curso, o seu diploma de médico, pronto, ele recebe o CRM, né? Então, não tem nenhum filtro. A nossa ideia é de que as competências médicas, elas precisam ser comprovadas. A aferição dos conhecimentos que o médico tem, as habilidades necessárias para o exercício da profissão e das atitudes. O médico precisa ter atitude, né, no relacionamento com o seu paciente, e isso tem que ser aprendido também, tem que ser treinado, né? Os objetivos, então, do Exame Nacional de Proficiência: verificar a competência dos novos egressos. Não dá para você voltar isso para trás, né? A legislação só pode ir para frente. Então, se quer aprovar isso para os egressos do curso de medicina. Garantir a qualidade da assistência oferecida e garantir a segurança dos pacientes. Deve ser, no nosso entendimento, um exame obrigatório, definido por lei, né? Para todos os concluintes dos cursos de graduação. Todos os formados em curso de graduação, quer seja no Brasil ou no exterior, porque hoje se critica muito. Para o médico do exterior você faz exame, para o médico brasileiro não faz exame, né? Então, vou fazer o mesmo exame para todos, né? Um exame só que o médico brasileiro tem que ser aprovado para obter o seu registro do conselho, e também o médico formado no exterior que aqui venha trabalhar. Existe já desde o ano de 2007, vários projetos na Câmara Federal, que foram apensados a esse inicial de 2017, né? Todos eles procuram mudar a lei de 1957, que é a lei de fundação dos conselhos de medicina, né? Estabelecendo para que os conselhos, então, possam admitir médicos para o exercício da profissão, uma comprovação das competências para o exercício da medicina. Então, são vários, isso na Câmara Federal, e tem também agora, né, comecinho de 2024, um projeto de lei mais promissor, que é o que está caminhando com mais celeridade, que é um projeto do Senado. O senador astronauta, como ele gosta de ser chamado, o senador astronauta Marcos Pontes, né? Então, isso, nós contribuímos muito com ele na elaboração desse projeto, né? Quem trabalha com ele é um médico muito interessante, formado aqui na Faculdade de Medicina da USP, hoje professor titular da UFRJ, que é o Marcos Morales, né? E é uma pessoa de cabeça fantástica, e ele é o assessor para a tecnologia do senador Marcos Pontes, né? Ele vem aqui algumas vezes na Associação Paulista de Medicina, e a gente vai estabelecendo um contato com ele, todos nós acabamos ficando amigos dele, né? E ele interagiu muito conosco, o Marcos Morales, para que nós conseguíssemos dar uma redação para isso aqui, né? Não é? Marcelo, desculpe, corrigiu de novo, Marcelo Morales. Foi esse projeto já do senador Marcos Pontes. O senador é Marcos, o assessor é Marcelo. E então foi aprovado já por unanimidade na Comissão de Educação. Vocês sabem que um projeto passa por várias comissões antes de ir para plenário. Só quando ele passou por esse cortejo de comissões e aprovado nas comissões é que ele vai para a discussão em plenário. Então, está sendo muito apoiado pelos senadores, e agora, depois de aprovado na Comissão de Educação, ele está indo para análise da Comissão de Assuntos Sociais, né? E a Associação Médica Brasileira, em todas as suas instâncias, mantém as suas ações científicas e políticas direcionadas à aprovação desse exame de proficiência. Eu queria, antes será que eu consigo colocar esse áudio aqui? Esse link? Eu tive a oportunidade de, no Dia do Médico, agora em 2024, ser convidado para ir lá no Senado para falar, né, sobre essa questão. E aí eu coloquei um link aqui, se der a gente passa, porque achei que me deram espaço para falar algo bastante interessante. Os senadores que estavam lá presentes, haviam vários médicos.
É só clicar nesse link aqui e afiliar, tá bom? A todos os senhores e senhoras presentes, em especial aos colegas médicos de várias entidades médicas aqui presentes, quero prestar o meu tributo de homenagem a cada um de vocês e agradecer ao nosso querido senador Dr. Irã Gonçalves por nos propiciar ocupar essa tribuna para a comemoração de data tão relevante no cenário de comemoração dos dias de cada uma das profissões, né? Eu queria, no tempo que me cabe, que é um tempo exíguo, que foi de cada um de nós, dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que nos cabe oferecer o nosso reconhecimento ao trabalho médico feito pelos médicos do Brasil em cada um dos estados, em situações muitas vezes desfavoráveis, onde procuram, diante da sua realidade, oferecer o melhor que podem naquelas circunstâncias para os pacientes que lhes procuram. Então, nós devemos prestar esse tributo. É muito importante que essa casa abra esse espaço para que tenhamos a oportunidade de parabenizá-los, reconhecê-los, desde aqueles que trabalham nas unidades básicas de saúde, né, nas unidades de pronto atendimento, mesmo aqueles que trabalham em unidades de alta complexidade. O nosso tributo, o nosso reconhecimento, e eu faço aqui em nome da Associação Médica Brasileira, que tenho a honra de presidir, e também hoje me sinto legitimado para agradecer em nome do Conselho Federal de Medicina, onde tenho a honra também de ter sido empossado como conselheiro. O segundo momento da minha fala é que essa data nos oferece reflexões. Acho que é um momento oportuno para se fazer reflexões. E a reflexão que eu faço é o seguinte: a medicina que nós estamos oferecendo com o médico que nós temos hoje entregado à população é a medicina que nós queremos para os nossos familiares, para os nossos irmãos brasileiros. Nós estamos preparando os médicos para que eles ofereçam uma medicina qualificada. Por tudo que aqui foi dito, por todos que me antecederam aqui, fica claro que não. Nós temos problemas hoje graves, gravíssimos, na formação do médico brasileiro. Houve uma irresponsabilidade de fazer esse número desenfreado de escolas médicas, né? Nós não sabemos nem quantas escolas médicas tem no Brasil. Nós tínhamos, no final do ano passado, aproximadamente 400 escolas médicas, né? Esse chamamento público para mais 95, acho que estamos próximos de chegar, daqui a pouquinho, em breve espaço de tempo, a 500 escolas médicas. O que é isso? Isso é muito ou isso é pouco, né? Porque nós falamos desses números e muitas vezes a população não entende o que nós estamos falando. Vamos pegar um país de grande porte, maior do que o nosso, os Estados Unidos. Eles têm 200 escolas médicas, estão estáveis há muitos anos. A China, que é um país que tem uma população, desculpe, a Índia, que tem uma população 6 vezes maior do que a nossa, eles têm 600 escolas médicas. Então, veja que há uma desproporção brutal no número de escolas médicas, sem as mínimas condições, e isso foi repetido por todos que passaram hoje por essa tribuna. Então, eu estou extremamente preocupado. Eu acho que já passou da hora de nós fazermos o exame de proficiência médica. É uma irresponsabilidade o nosso país não atestar as competências, né, as aptidões, e as atitudes que esses médicos possam desenvolver no seu dia a dia, sem que elas sejam devidamente comprovadas, né? Então, eu agradeço os parlamentares que estão preocupados com essa questão, que estão levando adiante essas ideias que nós temos bradado em alto som essas preocupações ao longo dos últimos 5, 10 anos, né? Infelizmente, de uns tempos para cá, né, graças ao trabalho da Frente Parlamentar de Medicina, de outros parlamentares comprometidos com essa questão, antenados com essa questão, tem trazido isso na forma de projeto de lei que eu espero caminhe de maneira célere dentro dessas duas casas do Parlamento, né? E agradeço em nome da população brasileira. Nós, na MB, é importante que vocês saibam, nós emitimos título de especialista. 55 especialidades médicas recebem título de especialista na Associação Médica Brasileira. E esse é minha segunda preocupação. Que tipo de especialista nós queremos? Então, nós temos um discurso de que falta especialista. Ninguém nega isso.
Ninguém nega isso. Né? Nós temos hoje, dos 600 mil médicos aproximadamente que nós temos, vamos dividir para ficar fácil a conta, metade desses médicos são médicos generalistas, não têm especialidade médica. E a outra metade são de médicos que têm o seu RQE, o seu registro de qualificação de especialistas e são especialistas. Nós somos de mais especialistas. Agora, especialistas, é importante que o gestor público saiba, não se forma a toque de caixa. Não dá para fazer especialista em 3 meses. O especialista precisa cumprir o seu programa de residência médica, não é? Para que ele possa, então, se capacitar e aí sim se credenciar para fazer uma prova e demonstrar cabalmente as suas competências para que ele possa, então, receber um título, que é o título de especialista, que aí sim lhe confere a prerrogativa para que ele possa atuar como especialista. Dito isso, eu acho que esta casa, o parlamento, no seu sentido maior, deve se voltar com muita intensidade, com muito interesse e com muita celeridade para aprovar essas leis. Urge a aprovação dessas leis. Portanto, quero mais uma vez dizer que, como conselheiro federal de medicina e como presidente da AMB, me sinto muito honrado de aqui estar e poder dividir com os senhores fatos que os senhores conhecem, mas dar a ênfase necessária para que a motivação do parlamento cresça em direção à aprovação dessas causas que são nobres não para o exercício da medicina, também para o exercício da medicina, mas fundamentalmente para um atendimento competente, exitoso, resolutivo dos nossos irmãos em quaisquer rincões desse país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente César. Essa foi essa foi uma oportunidade que nós tivemos lá no Senado, tinha um bom número de senadores, né, para a gente expressar isso, né, o que a gente pensa. Os discursos anteriores aos meus foram mais brandos, mais tranquilos, mas eu quis aproveitar a oportunidade para falar com muita ênfase que os políticos vão nos ajudar em relação a isso. Isso não é uma causa do médico, isso é uma causa da população. Né? Esses médicos, não são médicos, querendo os médicos, claro, eles têm condição crítica de analisar isso, mas sempre com foco na população. E uma coisa muito importante que eu tenho repetido, aprendi, é que a qualidade e a competência jamais podem ser presumidas. Eu acho que esse indivíduo aqui ele tem qualidade e competência para estar numa nave interespacial tripulada. Não posso achar isso. Eu não posso achar. Não, mas o cara é inteligente, ele não interessa. Tem que fazer aqui todas as avaliações, né, para ver se ele preenche as condições para ir nessa nave interespacial tripulada, né? Então, as competências têm que ser obrigatoriamente comprovadas. O indivíduo fez a autoescola, foi um belíssimo aluno da autoescola, vai lá e dá a carteira profissional, a carteira de habilitação para ele dirigir o veículo. Não, até para dirigir um veículo, não, até é uma palavra muito... Mas para dirigir um veículo, né, ele precisa mostrar que ele é competente. Aí, para tratar pacientes, para abrir a barriga de um paciente, ele não precisa mostrar competência. Né? Então, é algo que as pessoas precisam entender isso. Né? Então, eu queria, na minha conclusão, apenas, esse é o último slide, e antes de falar desse último slide, vamos esquecer um pouquinho, eu queria falar que a preocupação maior nossa hoje, eu já expressei isso aqui, a batalha do mais médico é uma batalha perdida, viu? É uma batalha perdida, essa não tem como reverter. Perdemos essa batalha. Né? O que nós temos que fazer é o filtro para o egresso da medicina. Né? Agora vamos perder outra batalha, e vamos perder rápido, é dos mais especialistas. Né? Nós temos que ficar atentos em relação a isso. E quem trabalha com isso fortemente? O movimento médico associativo, através da sociedade de especialidade, nós temos 54, né, que todas elas se congregam no guarda-chuva da AMB, da Associação Médica da AMB. Né? Então, precisamos ficar atentos com essa questão do mais especialista. Diante de tudo que nós falamos, eu faço algumas perguntas que eu não vou oferecer respostas, né, mas que para que vocês reflitam sobre elas. Né? Diante desse cenário, será que vale a pena eu me engajar no associativismo médico? Vale a pena? Vou ter que pagar lá uma anuidade, que não é nenhum absurdo, mas também se eu puder não pagar, diante de tanta coisa que eu tenho que pagar, melhor eu não me associar. Isso me diz respeito. Estou falando particularmente para o médico jovem.
Isso me diz respeito? Isso pode ter algum impacto no exercício da minha profissão? Né? Ou procurem pensar. A AMB me representa ou devo entendê-la apenas como um clube de benefícios? Clube de benefícios a gente tem no condomínio da gente. Né? Clube de benefícios o movimento associativo faz, mas não é essa a essência do movimento associativo. Se você quiser ficar sócio da AMB, da Associação Paulista de Medicina, da sua sociedade especial, não vá porque você vai ter benefícios. Não é essa a razão. A razão é lutar por todas essas questões, e eu não falei de todas elas. A AMB, por exemplo, tem vários assentos em órgãos importantes. Cito apenas a Comissão Nacional de Residência Médica, cito a Comissão Mista de Especialidades, cito a Conitec, cito a CoSaúde, que é da ANS, enfim, vários, né, que nós temos assento, temos direito à fala e voto. É a única entidade médica que lá está. E lá está. Então, pensem sobre isso, né? Quando nos perguntam o nosso número de associados, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de responder essa questão. Né? Nós temos mais de 600 mil médicos. Nós não temos 30 mil associados, Edmundo, hoje, no Brasil, associado de todas as federadas somadas, que são os associados da AMB. 30 mil, quem sabe 35 mil, esse ano não sei quanto que vai dar. Em franco declínio, a Associação Paulista de Medicina, essa gigante, histórica, que chegou a ter 70, 80 mil associados, vou falar baixinho, hoje tem 12 mil associados. 12 mil associados. Mas será que a Associação Paulista... A culpa deve ser nossa, viu? Acho que nós não estamos sabendo convencer os nossos colegas médicos da relevância do associativismo. Ninguém luta pelo médico como o associativismo médico. Não é o Conselho Federal, não. O Conselho Federal, uma autarquia federal, para defender o cidadão, para regulamentar, fiscalizar e punir o exercício da medicina que, eventualmente, cometeu alguma infração. Então, será que no momento em que me encontro na minha carreira, sendo eu um jovem médico, um médico já amadurecido, um médico com muitos anos de profissão, será que nesse momento é relevante a minha participação? Ou então, não seria melhor eu esperar um pouco mais a minha carreira consolidar e depois eu vir a participar? São ideias que passam na cabeça dos médicos, né? Posso me omitir, porque tem colegas médicos que trabalham por essas causas, independente da minha participação. Tem gente trabalhando lá, eu posso ficar à margem disso. Né? Tem aquele bobo do Dr. César que toda hora está falando desse assunto, está discutindo, né? E outros, abnegados, tem vários outros, não sou só eu, não. Né? Então, eu posso me omitir, porque tem colegas que fazem esse trabalho, e, por consequência, eu também me beneficiarei, mesmo não me associando. Né? O que eu ganho com isso? São as perguntas que fazem e que eu espero que vocês, com base em tudo que eu falei aqui, possam refletir a respeito, né? Possam se motivar ao engajamento no movimento associativo, que é relevante para todos nós. Com isso, professor Edmundo, eu agradeço mais uma vez, concluo e espero ter contribuído para alguma apreciação crítica sobre o associativismo, sobre o nosso papel, sobre o movimento médico que nós vivemos. Muito obrigado. Viu? Parabéns, professor César, pela importante reflexão que nos traz aqui. Obrigado, Edmundo. Temas realmente importantes que reflete o momento, né? E isso não é de agora, o associativismo está em declínio. Eu me lembro quando estava na Associação Médica Brasileira também, era em queda livre realmente. E hoje os médicos que se formam, eles nem residência querem fazer mais, professor César. Muitos deles, eles querem trabalhar, montam uma rede, e, infelizmente. Mas eu acho que o exame de proficiência nós temos que ter. Realmente tem que ter. Eu me lembro que, na época, o Eleusis Paiva, que hoje é secretário de Estado da Saúde, ele fez um projeto de lei onde fazia um exame de proficiência, mas não foi para frente também. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo também. Obrigado. Em discussão o tema. Nilo Bosini, por favor, depois Gustavo. Bom, César, parabéns pela sua exposição.
Parabéns pela sua exposição, colocação, como sempre, muito eminente nas nossas reuniões. Nós somos contemporâneos, assim, no cabelo branco, no que vivemos, em tudo isso aí. Então, nós temos algumas dúvidas, né? E às vezes pensamos que as nossas dúvidas são verdadeiras e, na verdade, não são. Mas tem algumas coisas que a gente, já que tem o problema de 1000 médicos, 1000 escolas, que, no meu ponto de vista, é sempre a origem política de algum lugar, um deputado que vai lá, monta e assim vai. Eu acho que nós, como vivemos dentro de uma escola como padrão dessa, Escola Paulista e outras escolas mais que nós temos no nosso meio, levantar num aspecto assim, quais são os professores dessa escola? Isso é uma coisa que também o aluno que se forma, fazer a proficiência, o exame disso, tem seu valor também. Eu acho que nós vamos cair numa outra encrenca também. Mas eu queria saber daquele que vai ensinar esse que vem de uma escola lá mais paupérrima, que não tem o sabor como tem essa escola e outras mais. Então, eu acho que um grande erro está nesse meio, o professor dessa escola. Como é que é? Esse é um ponto de vista pequeno, mas como um velho como eu me bato nesse sentido. Posso responder, Gustavo? Pode. Nilo, a sua pergunta, ela nos remete ao processo de avaliação das escolas médicas, né? Que a gente teve a oportunidade de rapidamente falar sobre isso. O processo de avaliação das escolas médicas deveria ser um processo sistematizado e padronizado. Sistematizado com relação à sua periodicidade, com relação aos avaliadores, que deveriam ser muito bem formados, e padronizado. O que esse avaliador vai fazer? Uma das coisas que ele precisa fazer é avaliar o corpo docente. Né? Precisa avaliar o corpo docente. E outra coisa, não é só corpo docente, você precisa ter campo de ensino prático. Né? Você precisa ter campo de... que hoje, nessa cidade de São Paulo, não sei se vocês sabem, aqui vocês vivem numa condição muito peculiar, né? Felizmente. Mas as outras escolas hoje estão disputando campos de estágio. Então, tem hospitais que têm 5 escolas lá dentro, né? O mesmo aluno, ou do internato, ou do 3º ano, ou de 4º ano. Algumas escolas colocam no 1º ano o aluno dentro do hospital, né? No modelo de ensino que adotam. Então, não tem campo de ensino suficiente, não tem preceptor. E, claro, a qualidade dos professores deixa muito a desejar. Mas e daí? De acordo com a avaliação disponível. Não tem avaliação. Essa aqui é a verdade. Né? Então, se você tem uma escola boa ou ruim, ela continua boa ou ruim, né? Dependendo de quem é essa escola, quais são os propósitos dessa escola. Né? Então, lamentavelmente, nós não... Eu usar uma palavra que a gente usa no interior, eu estou desacorçoado. Desacorçoado. Né? Porque não acho que a gente vai conseguir fazer uma escola ruim e se tornar uma escola boa. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Né? Então, o que nós precisamos fazer, e aí vai vir um filtro importante. Olha, essa escola deficiente, ela aprovou, sei lá, vou dar um número aqui, aprovou 10% dos seus egressos no curso de proficiência. 90% ela reprovou. Aí, o ano que vem, meu filho, né, ele ligou equivocadamente para aquela escola, já matricularam ele no 1º ano da escola. Né? Aí, quanto que é a mensalidade? Você vai pagar 12 mil reais. Mas tem o seguinte, olha, depois dos 6 anos, de cada 10 alunos, só um vai receber. Eu não quero que meu filho estude nessa escola. Então, nós vamos ter um dividendo indireto, mercadológico, né, que talvez vai fazer com que as escolas melhores continuem mais valorizadas e, quem sabe, por uma questão econômico-financeira, algumas escolas não vão conseguir dar continuidade, porque é business, tem grupos econômicos aqui, né? Não vou falar o nome não, porque isso dá processo, né? Tem grupos econômicos, tem 30 escolas de medicina. 30 escolas de medicina. E tem ações na Bolsa. Então, a finalidade desses grupos, o que é? É ganhar dinheiro. Né? Eles não têm fiscalização, pode seguir de qualquer jeito, o que importa é o valor da ação na Bolsa. Gustavo. Parabéns, professor. E eu queria também
em nosso nome, mas agradecer o trabalho que o senhor tem feito aí na MB. A gente tem acompanhado bastante no sentido de defesa da nossa profissão, né? Mas eu queria, na verdade, que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da nossa posição como civilização, né? Quando você escuta uma frase que só faz residência médica quem não se garante no Instagram, a gente vê que, de fato, a gente está caminhando para uma, vamos dizer assim, uma situação muito precária como humanidade, né? O Brasil. E aí eu fico pensando um pouco, queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa estratégia aí da prova, né? Porque o senhor mesmo disse que não seria o ideal. O que os outros países fizeram para conter esse tipo? Então, quer dizer, os Estados Unidos teve a história do Flexner, né, do relatório, outros países, mas eu acho que aqui, a minha visão é que no Brasil ainda prepondera realmente essa questão econômica há muitos anos, né? Mesmo antes da explosão, antigamente a gente via alguns políticos abrindo algumas escolas em que, por exemplo, a aula de anatomia era feita no cachorro, que era o que mais se aproximava do ser humano. Isso na época que eu estava na faculdade, né? Mas parece que a coisa só foi piorando, né? Será que a gente não está se mobilizando de maneira adequada? Será que o que a gente deveria, como especialidade ou então como profissão, fazer para a gente tentar não deixar a coisa degringolar mais ainda, né? Ou não tem jeito, né? Não tem jeito, desanima muito, né, Gustavo? Mas realmente está próximo disso, né? Eu acho que nós, como associação, temos feito o que nos é possível fazer, ou seja, alertar, né, interagir, porque realmente quem pode resolver isso é o poder público. O poder público é que faz o arcabouço legal, é o que pode fazer normas para melhorar isso. Você citou o relatório Flexner, né, que já faz mais de 100 anos do relatório Flexner, né? E na época do relatório Flexner, muitas escolas de medicina fecharam nos Estados Unidos. Fecharam. Né? Se nós pudéssemos fazer algo semelhante ao relatório Flexner, nós fecharíamos mais de metade dessas escolas. Né? Mas se a gente fosse aplicar a lei. Agora, o governo quer isso? Né? É essa a vontade do governo? Quando a gente fala que eu quero especialista qualificado, será que o governo nos ouve com simpatia? Né? Então, nós precisamos, enfim, eu tomando cuidado com as palavras, eu torço para que chegue um governo. Eu não tenho político de estimação, não, nenhum político de estimação. Né? Eu digo isso para ter liberdade de criticar aqui, criticar acolá. Eu espero que um dia a gente consiga ter políticos que tenham essa visão de saúde pública. A gente pode ter um SUS maravilhoso. Maravilhoso, né? Aqui vocês têm um SUS maravilhoso. O SUS é maravilhoso. Aqui vocês têm um SUS maravilhoso, né? Você pode ter um SUS em que toda a população se sinta confiante e não precisar ir para um aparato privado para ter a sua assistência. Falar, não, eu vou me internar pelo SUS, porque o SUS é maravilhoso, é tão bom quanto os melhores hospitais que eu tenho aqui em São Paulo, né? Talvez eu possa ter alguma dificuldade temporal, mas quando eu for atendido, eu tenho certeza. Então, nós vamos ter governantes que priorizem as questões relevantes da saúde. E eu acho que nós não temos governantes, né, no Poder Executivo. O Poder Executivo inclui-se os ministérios, que faz parte do Poder Executivo, e não temos também no Poder Legislativo. Né? Eles não compram as nossas ideias. Nós não temos um lobby como tem, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio tem um lobby lá, né, que as demandas mais importantes, eles têm uma frente parlamentar do agronegócio, que é a frente mais exitosa dentro do parlamento. Agora nós nos juntamos, porque nós temos uma frente parlamentar da medicina frágil, enviesada por interesses dos parlamentares que lá estão muito mais pensando neles do que na frente parlamentar da medicina, tenho convicção absoluta a esse respeito. Então nós entramos numa frente hoje que tem 270 deputados, que é a frente do empreendedorismo, frente parlamentar do empreendedorismo. Né? Não é propriamente a frente que poderia ser a frente dos nossos sonhos, mas ao entrar lá, talvez a gente consiga levar os nossos pleitos pela frente do empreendedorismo, porque tem 270 deputados. Então nós vamos estar lá brevemente conversando com eles e vou levar 2 pontos. Vou levar o ponto do exame de proficiência, porque eles se debrucem, apoiam o exame de proficiência, e vou levar do mais especialistas, que são as 2 questões que mais preocupam hoje. Eu acho, Gustavo, que eu falei desacorçoado, acho que a sua pergunta vem de um sentimento de desacorçoamento, né?
eu acho que nós estamos num momento extremamente difícil. E o médico alheio. O médico não participa. Sim. Né? Esse é o grande 12 mil associados. São Paulo tem 220 mil médicos, aproximadamente. 12 mil associados, 5%. Estado de São Paulo. Né? Então, a própria Associação Médica Brasileira não tem. Se a gente for pensar, não tem. Não representa. Você fala, a Associação Médica Brasileira representa os médicos. Quantos associados vocês têm? Quantos médicos existem no Brasil? Eles não representam, não. Eles têm um número pequeno. Mas isso é crônico, viu, César? Ele está piorando, né? Infelizmente. Vou abrir aqui. Professor Jesus, por favor. Bom dia, professor César. É sempre um prazer muito grande ouvi-lo, com a sua clareza. Além do exame de proficiência, que é uma iniciativa que realmente louvável se for implantada, um outro recurso seria a carreira do médico como carreira de Estado. Eu não tenho ouvido se falar disso. Recentemente, num evento internacional, eu conversei com uma colega oncologista da Dinamarca e perguntei para ela qual era a diferença dos pacientes tratados no serviço público e no serviço privado. E, para minha surpresa, ela disse o seguinte: não tem paciente com câncer tratado no serviço privado porque o governo da Dinamarca não paga. Tratamentos de alto custo têm que obrigatoriamente ser feito com dinheiro público na rede do governo. E nós aqui formamos os nossos médicos e eles vão disputar vaga no mercado com o médico do Instagram. Ou seja, eu fui médico durante muitos anos do INAMPS, era uma carreira de médico, me aposentei como médico do Ministério da Saúde. Isso não existe mais. Hoje são empresas feitas de última hora, terceirizadas, que tocam a medicina pública. E a minha pergunta, então, resumindo, existe uma perspectiva de a gente reivindicar uma carreira de Estado? 7% dos deputados federais são médicos. O atual presidente da Câmara é médico. Então, a representação da classe tem, talvez não tenha vontade. Posso responder, professor? O primeiro, cumprimentar meu querido amigo Jesus, por quem tenho grande admiração, ressaltar o seu talento literário. Você sempre nos enviam obras-primas das suas reflexões sobre vários temas aí que te chamam a atenção. Então, eu não conhecia essa veia literária sua, e lendo esses seus artigos eu fico muito bem impressionado, né? E quero de público fazer esse reconhecimento. Jesus, a carreira de Estado, que é o cerne da sua pergunta, eu vejo, a MB vê, com enorme simpatia. Nós precisávamos, para isso, definir quais são os médicos que devem ser provisionados por carreira de Estado. Será que um neurocirurgião, eu faço uma pergunta, que trabalha em unidades terciárias, ele deve ser um médico de carreira de Estado? Porque a carreira de Estado, Jesus, pressupõe, se eu for pensar no magistrado, né, no juiz, no promotor, eles têm carreira de Estado, né? Mas ele não pode, como em carreira de Estado, trabalhar de manhã no judiciário e à tarde trabalhar no escritório de advocacia dele. Ele tem que ter uma dedicação exclusiva. Eu acho que a carreira de Estado pressupõe a exclusividade. Então, eu acho que para isso nós deveríamos definir quais são as especialidades que deveriam compor a carreira de Estado, né? Eu acho que são especialidades básicas, né? Porque o nosso grande gargalo são as unidades básicas de saúde. Os serviços terceirizados, claro que podem ser melhorados, podem ganhar competência, né? Os terceirizados, não, os terciários podem ganhar competências de alta complexidade. Mas eu acho que se a gente fortalecer a unidade básica de saúde, a unidade de pronto atendimento, e provisionar lá médicos de saúde, família e comunidade, clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, cirurgiões gerais. Eu acho que a gente tem uma pleiade de médicos, né, que podem ser aprovados num concurso para a carreira de Estado e se dedicar exclusivamente à carreira de Estado. E aí vão ser alocados como é alocado um promotor, um juiz de direito. Ele não começa aqui no Fórum João Mendes, né? Ele pode vir a chegar ao Fórum João Mendes, ele pode vir a chegar a desembargador,
Mas ele começa lá por Martinópolis, viu, Jesus? Começa... eu me lembro, na minha infância, da casa... Mirassol, Jesus. Uriúba, professor. Então, ele começa lá e ele pode ascender na sua carreira, e, claro, a depender da competência, enfim, da dedicação, ele pode um dia chegar aqui no Fórum. Então, a carreira de Estado pressupõe uma carreira, tem que ter um começo e ela pode ter um final. A meca do médico, a meca dos advogados hoje, estou dando o exemplo do Fórum João Mendes. Então, eu tenho muita simpatia, mas ela não tem muita guarida no entendimento dos parlamentares. Com quem a gente interage, eles falam, não, mas a carreira de Estado é prevista na Constituição só para o Judiciário, só para as Forças Armadas, né? Não está prevista para o médico, então vai ter que fazer uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, né? Então, eu vejo muita dificuldade em aprovar a carreira de Estado por mérito, embora eu acho que isso seria muito, muito, muito bom. Carlos Ruiz, por favor. César, primeiro, professor, bom dia. Feliz ano a todos nessa nossa primeira reunião. César, um prazer enorme estar aqui com você. Em especial, nesse dia especial hoje, me sinto parabenizado, porque hoje é o dia do mastologista, dia de Santa Ágata. O professor, de propósito, trouxe você em homenagem aos mastologistas em si. Muito obrigado, professor, pela homenagem. Muito obrigado aí pela dedicação. E assim, César, sendo bem direto, né, meu querido? Quem vai reger tudo isso vai ser a lei do mercado, né? É a lei de mercado que vai reger, porque é business. O racional dessas pessoas todas que comandam hoje toda essa estrutura é business, né? Então, assim, vai ser a lei de mercado. A gente fala de plano de carreira, eu sou formado há 42 anos, então, assim, a gente fala de plano de carreira já há muito tempo. Os objetivos hoje dos médicos que se formam é muito diferente da nossa época. Na nossa época, a gente queria ficar numa instituição pública, porque eu sou médico do SUS, né? Eu sou médico do SUS, e tenho orgulho de falar que sou médico do SUS, porque todos nós aprendemos com o SUS, né? E quando saem da faculdade, tem vergonha de falar que são médicos do SUS, né? Falam que é da instituição X, Y, Z, mas não falam que é do SUS, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido todo eu tomo conta da residência médica em Mama, né? Acabamos de fazer a prova com a aprovação dos colegas, pouquíssimos de São Paulo, uma pleiade enorme de outros estados, e a defasagem de formação é enorme. As pessoas demoram em média 3 a 4 anos para entrar na residência. Quem quer fazer residência, porque existe, obviamente, como você mostrou aqui, uma defasagem muito grande de vaga, e só vai piorar. Por isso que quem vai reger isso no futuro é a lei de mercado, para quem conseguir. A hora que os papais começarem a perceber que estão pagando um curso caríssimo e seus filhos vão continuar submédicos, isso tudo vai ser resolvido. O plano de carreira seria o ideal. De novo, muito obrigado pelo presente, professor Baracá, e pela sua presença, professor César, que no dia do mastologista não podia ter nada melhor. Obrigado, querido. Carlos Ruiz, descobri por que você está de gravata hoje. Não, você ia estar de pijamão, hein? Não, Carlos Ruiz, primeiro agradecer, viu, a maneira sempre amável e afetiva com que você se dirige a cada um de nós, a mim especialmente. Você é um indivíduo muito, muito gentil no trato com as pessoas, e aproveito a lembrança do dia do mastologista para cumprimentar você como mastologista, todos os mastologistas que são muito bons na sua especialidade, é uma especialidade que evoluiu demais, né, e que ganhou assim, uma respeitabilidade enorme. Então, parabéns pelo dia do mastologista. A questão principal, acho que nas suas considerações, é a força do mercado, né? A força do mercado. E eu acredito, e até mencionei isso aqui, numa resposta anterior, que acho que o exame de proficiência vai ajustar o mercado, né? O exame de proficiência, se aprovado, vai ajustar o mercado. Nenhum de nós, eu imagino, se tiver um filho que vai para uma escola cuja aprovação no exame de proficiência é muito baixa, você não vai querer que o seu filho corra esse risco, né? Então, provavelmente, essas escolas, as péssimas escolas, né, que tiverem índice de aprovação muito baixo, elas não terão novos alunos, né, suficientes para manter a continuidade, para se manter economicamente sustentável e viável, né, a despeito das altas mensalidades que cobram. Eu acredito no mercado. Porque o mercado ele não depende muito da lei, não, né? O mercado se autorregulamenta, né?
Então, aqui trazer algo que possa dar força ao mercado, né, sobressaindo os melhores, né, em detrimento dos péssimos, eu tenho a impressão que isso eu vejo como uma perspectiva que eu espero se concretize, viu? Obrigado, viu, Ruiz, pela sua... Obrigado, querido, obrigado. Celso Borelli, por favor. César, parabenizar pela sua apresentação e, principalmente, como disse o Gustavo, pelo trabalho que você vem fazendo, não só na Associação Médica Brasileira, mas para os médicos, né? Eu vou fazer uma breve reflexão e, em seguida, uma breve pergunta. A reflexão é que você fez uma colocação ótima quando você diz que está desacorçoado e quando você diz que você não tem político de preferência. Então, aqui vai uma reflexão, respondendo às suas perguntas. Quem sabe você poderia deixar esse público aqui com um político de preferência. Eu acho que você, acabando esse teu mandato da MB, você deveria fazer essa reflexão e você pensar em estar lá naquela comissão parlamentar de médicos. Eu acho que você teria um grande apoio pela sua posição. Isso daí é uma reflexão. A segunda colocação que eu queria fazer é que você deu uma noção globalizada do número de médicos por pacientes no mundo. E eu queria saber, esse descaso que está acontecendo na formação do médico e a qualidade péssima que você ressaltou, está globalizado também ou isso é uma jabuticaba? Isso daqui está focalizado na América do Sul ou no Brasil, isso no mundo. A Índia está abrindo bastante faculdades, mesmo assim eu vi que o índice é diferente. Qual é a sua visão global sobre o médico que está se formando no mundo? Bom, Celso, eu não sei falar por diferentes países, mas eu posso te dizer com absoluta convicção que os países que têm o seu sistema de formação já estruturado, sedimentado, cristalizado, que em geral são os países de primeiro mundo, né? Então você tem os países europeus, você tem os Estados Unidos, você tem o Canadá, né? Esses países têm o seu sistema bem definido. Por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo faz a residência médica. Aqui, se o indivíduo faz a residência médica, independente de fazer aqui na Faculdade de Medicina da USP, pode fazer, digamos, uma muito precária, né? Ele pega o certificado de conclusão da residência médica, do mesmo modo que o egresso de medicina pega o seu diploma de residência, vai com o certificado de conclusão de residência médica ao Conselho Regional. O Conselho Regional fala, você fez residência médica? Deixa eu ver. O seu programa de residência médica é um programa reconhecido pelo MEC. O senhor cursou até o final? Está aqui o seu RQE. Ou seja, o RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, ele legalmente, ele é especialista, né? Ele não precisa fazer o exame de pares. O que é o exame de pares? Todos nós sabemos. Você vai fazer um exame na ginecologia e obstetrícia. Quem faz esse exame? A FEBRASO faz esse exame. São ginecologistas e obstetras que se constituem numa banca, fazem uma prova cognitiva teórica e fazem uma prova prática, fim da qual ela confere que você foi aprovado e você vai receber o título de especialista. Tá? Então, hoje não há necessidade do residente fazer a prova de pares para ser especialista legitimado no nosso país. Basta ter a residência, né? O mercado diferencia esses títulos, viu? O mercado, como falou o Ruiz. O mercado, se for nos grandes hospitais aqui, você fala, olha, eu quero trabalhar nesse hospital, quero uma credencial. Ok, manda os seus documentos, manda o seu título de especialista. Aí você manda o RQE que você obteve na residência, da ginecologia e obstetrícia. Por lei, você é especialista. Mas o diretor clínico daquele hospital não aceita. Isso é uma prerrogativa dele. Eu só aceito aqui quem tem o título TEGO, quem tem o título da cardiologia. Então, o mercado dá uma diferenciação entre esses títulos. Hoje, então, você tem dois títulos, um de alto valor, muito crível, né, no Brasil, que é o título emitido pelas sociedades de especialidade em conjunto com a MB. E você tem o RQE, que tem um valor menor. Né? O médico que se preza como especialista, seja um cardiologista, um ginecologista, um pediatra, o que quer que seja, né, dentre as 55 especialidades existentes no país, ele tem orgulho de estampar o seu certificado do exame de pares. Eu sou um ginecologista e digo que não é porque eu fiz a residência, não, porque eu pego. Né? Nos Estados Unidos, você faz a residência, os órgãos regulatórios lá não te dão o título de especialista. Só te dão o título de especialista se você passar no exame de pares lá.
Então, é obrigatório você passar no exame de PAS. E assim é nos países europeus, assim é no Canadá, né? Portanto, então eu te digo isso porque eles têm um zelo tanto para dar o certificado para você atuar como médico, e lá o curso não é terminal. Você termina o curso, faz os 6 anos, você não é médico ainda não, você não pode trabalhar. Você é obrigado a fazer a residência médica. É muito diferente, né? Agora, o que acontece no nosso país, em alguns países, você tem escola da fronteira aqui. São piores do que essas piores que nós temos aqui, as escolas da fronteira, né? Tem escola da fronteira que forma médico para exportação. É escola da Bolívia, que forma médicos formados na Bolívia, proibido de trabalhar na Bolívia, tem que só para exportação. Entendeu? Então, você vê onde nós chegamos. Então, os países como dizem os americanos, não chamam de América Latina, né? Latina América, é Latrina América, né? Então, nós pagamos um preço histórico pela nossa colonização, né? Pelos desmandos que tiveram na colonização, que se perpetua até os dias de hoje e provavelmente vai mais. Isso se espelha sobretudo no Brasil. E a mesma coisa está acontecendo. Então, eu acho que isso, você falou, é uma jabuticaba, eu diria que sim. Isso é algo tupiniquim que acontece aqui, né, em alguns outros países da América Latina. Não sei como é na África, viu? Na África não sei, mas deve ser mais ou menos parecido, né? César, eu me lembro quando foi instalada a revalidação do título de especialista, que foi um movimento liderado pelo professor Giovanni, o Fábio Jatene, numa das gestões do Eleusis na MB, e nós íamos, o CFM nunca tem revalidação. E aí fui ver por quê. Boa parte dos conselheiros, isso há 15 anos atrás, eles não tinham título de especialista. Então, eles eram contrários. E aí veio o CFM com o registro, porque eles realmente nunca e nem queriam prestar o título de especialista e muito menos fazer a revalidação. Então, é complexo isso, viu? Aqui no nosso meio. Só faz ginecologia e obstetrícia nos Estados Unidos quem tem o exame do ACOG, do American College. Exato. E era a nossa luta, e ter a revalidação para manter a qualificação do médico, e quem fazia a revalidação eram as sociedades de especialidades, mas isso... O Edmundo lembrou uma coisa muito importante, que nós vivemos aqui no país, e eu queria dar um dado para vocês, para ilustrar, para concordar plenamente com o professor Edmundo. Dos egressos da residência médica, gente que fez a residência aprovada pelo MEC, e que se candidata a fazer a prova de título. Tem os dados da nossa FEBRASO. Então, o estado que mais aprova residentes é o estado do Rio Grande do Sul. Eles aprovam 50 no TEGO. Residentes que fizeram a prova do TEGO, quanto que eles aprovam? 56%. Ou seja, lá no Rio Grande do Sul, que é o estado que mais aprova, 44%, vamos arredondar. Metade não passa no TEGO. Ou seja, não reuniram as condições mínimas necessárias para serem reconhecidos como especialistas. Na região norte, 30% aprovados, 70% não é aprovado. Mas recebe o RQE. E então, no Brasil, olha no Brasil, nós estamos lutando pela prova de proficiência para o egresso. Nós devíamos fazer algo muito semelhante, mas não dá para abrir 2 frentes de batalha. Para a residência médica, né? Não pode dar o RQE para todo mundo, como não pode dar o CRM... E agora abrindo mais residência em todo lugar? Não é? Exatamente, e todos vão ser especialistas. Todos. E agora nós aprovamos, eu quero comunicar em primeira mão para vocês, nós aprovamos na MB, a partir do dia 15 de março, os editais para exames de especialista, de todas as especialidades, vão constar que o título precisará, dentro da MB, para que ninguém possa nos questionar legalmente sobre isso, e só, como dizia o Dorico Paraguaçu, só para frentemente, os para trás mesmo nós vamos esquecer, então só para frente, né, nós vamos fazer o certificado de atualização do título de especialista, a cada 5 anos, para os novos. Então, alguém que vai fazer a prova do TEGO, agora em 2025, a partir do dia 15 de março, ele vai estar avisado no edital que ele vai precisar daqui 5 anos fazer o seu certificado de atualização. Isso já existia antes, né? Já existia, mas aí nós vimos quais foram os óbices legais da época, que eu vou comentar agora, e aí foi o judiciário
impediu de continuar. E o grande problema foi que, naquela época, a gente paga o preço do noviciado, né? Naquela época, se exigia que todos os médicos, patralmente, né, precisassem fazer o certificado de atualização, o que eu gostaria que fosse. Eu tenho tido especialista, tirei em 1978. Nunca mais ninguém me exigiu nenhuma comprovação de que eu me mantenho com as condições mínimas necessárias para continuar especialista. Se for obstetra, eu tenho certeza que não tenho condições mais. Né? Mas será que eu tenho como ginecologista? Né? Embora a nossa especialidade seja uma só, ginecologia e obstetrícia. Então, nós vamos fazer isso e vamos facultar, não tem nenhuma obrigatoriedade, facultar o livre-arbítrio, para que os que têm título há mais tempo possam se atualizar, se quiserem, não são obrigados. Perfeito. Com isso, novamente, o mercado. O que vai acontecer daqui 5, 10 anos com essa decisão tomada agora? Você vai estar num grande hospital aqui em São Paulo e você tem o tiro especialista. O diretor me traz, tem um acrônimo, é CATE, C-A-T-E, Certificado de Atualização do Tiro Especialista. Ah, o senhor tem o TEGO? Tem. E o CAT? Ah, o CAT, o senhor precisa tirar o CAT. Né? Então, o mercado vai exigir... Muito bom. Né? Então, isso a partir de 2015, agora, a decisão dessa gestão, que era algo que a Sociedade de Especialidade nos pediu e aprovaram na última assembleia que nós fizemos. Tá? Olha, já são quase 10 para as 10 e nós temos um horário aqui no Berilo. Eu vou passar para o Filassi, por favor, para pergunta direto, sem comentário, por favor, para que temos mais 2 inscritos, Eu vou falar. para que dê tempo, por favor. José Roberto Filassi. Posso cumprimentar o professor César rapidamente? Professor César, parabéns. Você levanta essa bandeira aí, eu tenho visto tuas palestras sobre isso, e a gente fica absurdamente surpreendido com 30 mil só associados no AMB, né? Está muito baixo, é isso? Agora melhorou. Tá. Então, eu já estava falando, Votuporanga, minha cidade, também tem faculdade de medicina, 30 quilômetros, também tem outra faculdade de medicina em Fernandópolis, e a gente vê os empresários de todos os estados do Brasil ficarem contentes que dificilmente não tem um que não tem um filho que está se formando em medicina. Empresários de outras coisas, eles ficam felizes, né? E isso é um negócio de 20 bilhões de ano ou mais. Eu acho que foi você mesmo que me falou, são 20 bilhões. Você acredita que os senadores vão atrapalhar um negócio desse? Olha, bom, primeiro, Filassi, é sempre um prazer, você é um amigo querido, né? De tanto tempo, é um prazer falar com você. Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder, né, Filassi? Sim. Os senadores vão atrapalhar porque muitos deles estão... Atrapalhar não tem interesse. Mas eu acho que talvez hoje a gente consiga maioria no Senado, vão ter vozes discordantes, e essas vozes discordantes, normalmente, elas esperneiam demais, né? Elas falam com muita ênfase, mas eu estou esperançoso, eu posso te responder dessa maneira. Estou muito esperançoso, porque quase que se torna um clamor popular, porque a população está começando a entender isso. Né? Ainda não entende perfeitamente, porque a população pode, equivocadamente, olha, eu não tenho médico nenhum, se me derem um médico mais ou menos, já está bom. Eu não tenho nenhum. Né? Mas é um grande equívoco, é melhor às vezes não ter nenhum, do que ter um médico mal formado que possa, enfim, trazer danos. Sim, né? Então, eu tenho bastante esperança, viu? Nós estamos fazendo muita pressão. Felizmente, o CFM, com todas as dificuldades que eles têm lá, eles agora estão alinhados com essa ideia também, então isso fortalece, né? E acho que todas as entidades médicas, e precisaria haver um clamor médico, né? Um clamor da imprensa, né? A gente precisa trazer esse quarto poder, que é o poder da imprensa, para o nosso lado. E acho que devagarzinho a gente está conseguindo conquistar espaço junto à imprensa para comprar essas ideias. Mas, efetivamente, não tenho a resposta, não, viu? Zé Maria, bem objetivo, por favor. Então, primeiro, parabéns, professor César. Sua luta é grande, não só na MB, mas também, como o senhor mostrou também, com os deputados e com os políticos. E o senhor mostrou muito bem que nós temos vários problemas. Número de faculdades, desinteresse dos associados, o Gustavo colocou aqui as mídias sociais e, de uma forma geral, a sociedade.
Falando em sociedade, o que está acontecendo com a ginecologia e obstetrícia? Porque há 25 anos atrás, como o senhor colocou, era número 2 chegando perto da número 1. A pediatria estava muito abaixo. A psiquiatria ninguém falava. E o que aconteceu? O desinteresse está maior, o problema maior? Será que isso explica um pouquinho porque muitos colegas estão com os implantes ou com outras alternativas, inclusive de oferecer a paciente mudança da genitália, hoje ninfoplastia, a cosmética? O que está acontecendo com a ginecologia e também com a obstetrícia? Eu vou ser rápido, né, porque nós estamos aqui com pouco tempo, como o professor Edmundo já nos alertou, e eu acho que a nossa especialidade, e eu considero uma belíssima especialidade, uma especialidade que, pela sua essência, deveria atrair um grande número de colegas egressos do curso de medicina para a residência médica. O que acontece, penso eu, é que ela deixou de ser atrativa economicamente, né? Particularmente... É o mercado, né? É mercado, mais uma vez. Particularmente pelo grande prejuízo que a obstetrícia teve em relação à remuneração do parto, né? A gente às vezes brinca, né? Olha, você tem um filho maravilhoso, estudante que tem uma inteligência, eu queria fazer vestibular, então aqui, poxa, entrar aqui é quase que ganhar um prêmio da loteria, na Faculdade de Medicina da USP. Aí você fica feliz, faz uma festa. Antigamente dava carro, agora se der carro, ele também não quer mais carro. Antigamente dava um carro para o filho, para premiar que ele entrou na faculdade, né? Aí o cara vai bem, um aluno brilhante, curso 6 anos. Aí ele fala, seu pai, eu já resolvi a especialidade. Qual que você vai fazer? Eu vou fazer ginecologia e obstetrícia. O pai fala, o quê? O que você vai fazer? Você falou? Ginecologia e obstetrícia. Aí a mãe do lado cutuca, deixa ele tem que escolher, é ele que escolhe. Aí o pai faz 3 anos de residência. Pai, me encantei, você é obstetra. Aí não dá, né? Aí tem que... Eu gostei muito de fazer isso. É difícil fazer. Uma coisa pela obstetrícia no centro universitário como esse, né? Porque essa coisa de fazer obstetrícia no dia a dia, do consultório privado, recebendo esses partos honorários que pagam pelo pai. Então, estou fazendo uma provocação aqui, que é até mal educada, mas é mais para dar ênfase ao que eu estou querendo dizer. Então, acho que essa atratividade para a nossa sociedade, ela caiu muito. Ela caiu muito a atratividade pela nossa especialidade, né? Acho que é por isso. E ficou uma especialidade feminina. Quando os homens fogem, os homens são considerados provedores, ainda hoje tem esse machismo, né? Então, quando os homens fogem, é porque não está rendendo muito essa especialidade. Hoje, 85% dos candidatos à prova do TEGO são mulheres. Então, ela vai ser uma especialidade meramente feminina. Por que os homens não querem fazer mais? Está no bojo da mesma pergunta. Talvez eles estejam olhando muito mais o mercado e quanto ganharão nessa especialidade. Bem, eu gostaria de agradecer ao professor César pela excelente apresentação, pela disponibilidade e por nos brindar sempre com a presença dele aqui. Uma salva de palmas para o professor César. A honra é minha.